Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais diferente aqui daqueles que eu trago aí no canal, né? E vou trazer para vocês aqui algumas ideias, tá, de investimentos em fundos imobiliários. Então, se você está em busca de conhecimento, como é que funciona cada segmento aí, eu vou passar aqui, dar uma pincelada em alguns aqui, tá? Espero que você goste. E no caso aqui, a minha ideia é simplesmente dar um norte, um exemplo. Eu não entendo muito sobre fundos imobiliários, eu vou passar para vocês aqui algumas ideias aqui de como você buscar e como você investir, ok? Então vamos lá, minha tela aqui, tá? Vou passar para vocês aqui os principais segmentos de fundos imobiliários, tá? Então tem vários aí, né, segmentos, como fundos aqui, como aqui no segmento de fundos imobiliários de tijolo, tem fundos de papéis, tá? Setor híbrido aí, né, fundos de fundos, tá? Tem fundos aí também ligados ao desenvolvimento, não coloquei ele aqui para não estender, tá? E também aqui, tem também aqui, eu coloquei errado, tá? Aqui no caso aqui era para ser atividades, então o que a empresa faz, tá? O setor, né? Então aqui possivelmente seria o setor, né? Fundos de tijolos, fundos que investem diretamente em imóveis físicos, tá? Então, principalmente aqui aquele tijolo tem um imóvel físico por trás aí, tá? Como exemplos aqui shoppings e aqui no caso um fundo imobiliário aí de shoppings, VISC11, lajes corporativas, tá? Então tem aqui lajes corporativas aqui, tem o PVBI11, então um fundo imobiliário também bem grande, Galpões Logístico aí, dia a dia, GGCR11, tá? E aqui no caso de hospitais e residenciais também. Papéis aí, tem fundos imobiliários de papéis, então já tem aí no caso fundos que aplicam em títulos de crédito imobiliário, tá? Então aqueles fundos imobiliários aí que emprestam dinheiro como se fosse um intermediário, como se fosse um banco, tá? Mas o segmento imobiliário, então empresta diretamente para as empresas que quer captar dinheiro para fazer um investimento no setor imobiliário. Então aqui, no caso, são CRIs, né, recebíveis, e imobiliários, como LCIs também debêntures, ligados ao setor imobiliário, tá? Então, como tem fundos imobiliários também de papéis, como MXRF11, Canip também é outro fundo imobiliário bem conhecido, tá? No setor híbrido aí, misturam estratégias de fundos imobiliários de tijolos, tá? E, no caso, fundos imobiliários de papéis também. Parte de imóveis físicos e parte em recebíveis, tá? E aqui no caso de híbrido, tem vários fundos imobiliários como RBVA, tá? 11, que no caso ele mexe aí com aquisição e locação de imóveis comerciais voltados ao varejo, tá? E também tem outros fundos imobiliários também no mesmo segmento, só para dar um exemplo, tá? Fundos de fundos investem em cotas de outros fundos imobiliários, diversificando a carteira, tá? Isso aqui para mim é uma tese que eu tenho aí para 2026, que nós não sabemos como é que os juros vai ficar. Se ele vai ficar mais elevado, por causa de ano de eleição e o governo falou que vai possivelmente gastar mais, ou no caso vai ter corte de juros. Fundos de fundos, ele maximiza ali o risco, porque dentro dele já tem vários fundos imobiliários consolidados, possivelmente, tá? Então, entre aí MXRF11, o KISO11, tá? Vários fundos aí como fundos de fundos como HFOF11, outros fundos que ele maximiza o seu risco. Então entra como um ETF, tá? E no caso a volatilidade dele também pode ser maior, tá? Mas que pode ser que seja uma boa oportunidade para quem sabe o que faz, tá? Então o portfólio com vários FIIs diferentes, tá? Então dentro deles pode ser que tem várias assimetrias de risco. Vou passar para vocês aqui um pouco de cada um fundo imobiliário que eu mencionei agora, tá? Colocar aqui no caso o Investidor 10, é onde eu gosto de pesquisar. E vamos colocar aqui no caso aqui, o Shopping Center, eu coloquei o VISC11. Vamos dar uma olhada aqui no caso, o VISC11. Aqui a gente consegue ver a cotação atual, tá? R$ 109,69. Dividend yield, parece que está baixo. O preço dividido pelo valor patrimonial é o preço de agora em relação ao patrimônio da empresa. Abaixo de 1 significa que está bem descontado, então ele está em uma assimetria de risco. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o valor sugerido, tá? Seria que ele fosse cotado a R$ 123,32. E hoje ele está sendo cotado a R$ 109,69. Então tem uma assimetria de risco positiva, tá? Então a gente gosta de olhar isso aí, né? Eu gosto de olhar aqui também aqui, rentabilidade real descontada da inflação, tá? Então essa parte aqui de baixo, então se ele está positivo ali, uma rentabilidade positiva em determinado período, como 1 ano, 5 anos, aí, 10 anos, é algo aí que eu levo em consideração, tá? Eu gosto de olhar também aqui a taxa de administração, tá? E a vacância, dependendo da quantidade de ativos que ele detém. E o VISC11 é um fundo imobiliário aí
que, querendo ou não, ele está presente em vários estados aí. Então, maximiza também o risco, tanto no fundo imobiliário ou galpão logístico, o que for ali, dependendo se for um fundo de tijolo, quanto mais ativos ele detém em vários estados, maximiza o risco, tá? Então, também é algo que eu levo em consideração. Quando a gente olha aqui, ó, coloquei também aqui lajes corporativas, né? O PVBI11, ali, aqui, ó, preço dividido pelo valor patrimonial descontado, então a cotação dele está R$ 79,84, o dividend yield em 7,29, mas eu olho aqui, no caso, o risco-retorno, que o preço dividido pelo valor patrimonial dele se conta bem atrativo, tá? Quando a gente olha aqui, ó, a gente consegue ver que o valor justo dele é que ele fosse cotado a R$ 107,78. É como se você fosse comprar um bem, vamos dizer assim, um exemplo, tá? Um computador, ele tá R$ 2.000, um exemplo, tá? Só que aí tem um queimão ali, né? E ele hoje está sendo vendido a R$ 1.000, um exemplo. Então, você sabe que o valor dele é 2.000, só que você está comprando com 50% de desconto. Então, às vezes vale a pena você comprar determinado ativo olhando a simetria de risco, olhando realmente o preço original do que ele vale. Então, hoje você está comprando aí um fundo imobiliário aí, ó, que ele está R$ 79,84, mas o valor justo aí é que ele fosse cotado a R$ 107,78. Então, tem uma boa margem de segurança, tá? E também aqui, ó, passando para vocês aqui também, que eu mencionei aí, no caso, é IBVA, tá? Para encerrar aí, ele é um fundo imobiliário teoricamente bem barato, em torno de R$ 9,94, se você consegue comprar uma cota. O preço dividido pelo valor patrimonial dele é de 0,92 e o valor justo dele era que fosse cotado a R$ 10,76. Então também é outro fundo imobiliário aí tem uma boa margem de segurança. Quando a gente olha aqui em rentabilidade real descontada da inflação, no primeiro mês aqui está negativo, mas aqui de 3 meses a 10 anos está positivo, tá? Então é um fundo imobiliário aí que talvez vale a pena ter para médio e longo prazo, tá? É claro que entra outros critérios, como juros, tá? E também aqui a gente gosta de olhar os ativos que ele detém em carteira, como também a gente gosta de olhar também a vacância. É algo também que deve ser considerado aí na hora de você olhar um fundo imobiliário. Então, passando para vocês aqui, né, no caso, a gente passa pelo segmento, então fundos de tijolo, papel, híbridos, FOFs, tá? E o desenvolvimento eu não coloquei aqui. E também aqui o que a empresa faz, tá? Então aqui tem fundos que investem diretamente em imóveis físicos, tá? No tijolo, e exemplos que eu trouxe para vocês aí. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Comente aí o que você achou a respeito desse vídeo, se te ajudou também de alguma forma. Não esqueça de deixar seu like aí e comentar aí quais fundos imobiliários que você detém aí de maior relevância na sua carteira. Então era isso, até a próxima, pessoal.